Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você com a nossa cidade. E hoje vamos abordar os desafios da mídia independente no setor da mobilidade urbana, destacando as dificuldades enfrentadas por quem acompanha e noticia o dia a dia do transporte público, buscando retratar da forma mais fiel possível a realidade vivida tanto pelos operadores quanto pelos passageiros. E para essa conversa recebemos aqui com muito prazer, mais uma vez, Luiz Guilherme, que é fundador, e o Jorge Gonçalves, que é o diretor de equipe e produções, figuras carimbadas aqui, a gente está sempre conversando, dando entrevista para lá e para cá, da página Transportes da Zona Oeste. Uma página que eu conheci por acaso, eles reclamando muito de linhas de ônibus, de tudo que acontecia aqui no transporte. Eu tive a curiosidade de ver quem tanto reclamava sobre o transporte. E aí conheci o Luiz Guilherme, conheci aí o Jorge, toda a equipe. A gente vem conversando bastante aí ao longo do tempo, num diálogo muito produtivo que proporcionou que os passageiros que eles normalmente representam entendessem melhor os problemas das empresas e que as empresas também entendessem melhor o problema dos passageiros. Então, é com muito prazer que eu recebo vocês aqui para mais esse podcast. Sejam bem-vindos. Paulo, quero agradecer primeiramente, né, ao senhor, porque sem essa oportunidade que a gente nunca imaginaria que ia chegar onde a gente chegou hoje, né, atualmente. A página vem mudando bastante, melhorando a cada dia, e a gente deve muito ao senhor pelas oportunidades, pelo espaço, pela transparência, porque acho que dos anos para cá muito falou em negócio de caixa preta, essas coisas todas. Sim, sim. Só que a gente acompanha tão de perto que a gente vê que não existe. Não existe Sim. isso. E a gente poder passar para o passageiro a realidade que a imprensa, no geral, não passa, pô, é muito gratificante. O passageiro entender, melhor ainda. Então, muito obrigado mesmo. Isso é muito bom. É sempre um prazer inenarrável estar aqui no Rio Ônibus também demonstrando como é que é a visão do passageiro comum diante do sistema para todos nós. É muito bom. Bom, gente, a gente já se conhece há uns 4, 5 anos, basicamente, mas vocês têm 7 anos já de atuação, né? Dentro desses 7 anos, quais foram as principais transformações, quais os avanços, os desafios aí que a Transporte da Zona Oeste teve, né? Desde que foi fundada ali, que surgiu a ideia, que vocês começaram nas primeiras postagens, até hoje. E vou perguntar, não só a questão da abordagem, dos contratos e tudo, mas a questão mesmo operacional, como é que foi essa mudança de posicionamento de vocês, que eu até brinquei, vocês só reclamavam, agora vocês continuam reclamando bastante, mas entendem o problema, trazem as questões, criaram uma ponte realmente entre as empresas que o ônibus representa e os usuários do sistema de transporte. Conta um pouco dessa história desses 7 anos aí para gente. Então, a principal mudança, primeiro, interna, na Transporte Zona Oeste, foi que a gente deixou de ser uma página do hobby, da busologia, e viramos uma página mais focada no jornalismo dentro da mobilidade. Sim. E um outro fator dentro da Transporte Zona Oeste também, foi que a gente conseguiu, de uma tal forma, juntar uma equipe de pessoas que, uns, trabalham dentro da mobilidade, outros não trabalham dentro da mobilidade, têm experiências em jornalismo, marketing, edições, formar uma equipe que todo mundo se encaixasse. Sim. Desses 7 anos, como fiquei à frente de trazer essas pessoas, eu não fui selecionando, tipo assim, eu acho que fulano de tal pode ser uma pessoa que agrega. Conversei, fui vendo, selecionando, uns deram certo, outros não deram, mas assim, citando um exemplo de uma pessoa da equipe, se permitir, Claro, claro. essa pessoa ele chegou na equipe como um teste, trouxe ele de uma outra página como um teste. Tem muita perspectiva de subir, de ficar nesse tempo. Ele já está com a gente quase 6 anos, a página tem 7. Começou como assistente de produção. A gente foi aprimorando ele. Dica-se de passagem, o primeiro evento que ele participou foi no Rio Ônibus.
no pós-35 ônibus incendiados, Sim, sim. estava Uma data nervoso, marcante aí para o sim, nosso relacionamento. estava nervoso, estava tremendo, desculpa o termo, tremendo mais que vara verde. A gente foi aprimorando, virou produtor. Quando eu pensei em transformar ele em chefe de produção, pensei, não, acho que ele pode ser um pouco além disso. Virou nosso diretor de equipe, Sim. junto com o Jorge. Ele também se chama Jorge, né? Já teve aqui várias vezes, até entrevistando o senhor. Virou diretor de equipe. E isso fez com que ele mudasse não só na página, mas fora. Ou seja, a gente teve uma mudança também na vida da equipe. A equipe se tornou mais que uma equipe, se tornou uma família. Sim, isso é Hoje, muito se um tem algum problema, a gente se junta para ajudar. Se um está em alguma situação financeira apertada, a gente se junta para ajudar. Isso mudou também parte social da página. A gente vê que a página mudou também nessa questão. Já na parte de publicações, artes, a nossa evolução principal foi quando o amigo Jorge começou na equipe, que melhorou em 100% nossos conteúdos, textos, vídeos, artes, imagens, tudo teve uma evolução muito grande depois da vinda dele para cá. Então, assim, eu tento valorizar muito a minha equipe. Eu falo assim que para estar dentro da equipe não tem só que saber, tem que querer aprender. E lá na página todos se aprimoram todo dia. Eu uso o exemplo do nosso outro diretor, o Jorge. Não sabia editar, não sabia postagem, não tinha acesso a nada. Foi aprendendo, foi aprimorando. Hoje ele é diretor. Hoje eu posso dizer, se eu sair da Transporte Zona Oeste, ele e o Jorge aqui são os principais para ficar no meu lugar. E eu não tenho preocupação. Não tenho nenhuma preocupação em deixar a página na mão deles. E você, Jorge, como é que é a tua história aí? Bom, só complementando basicamente o que ele falou, se a gente for pegar, por exemplo, desde o início da TZO, que eu não estava lá ainda, né, na época da fundação, um grande primor pode ser considerado como a seriedade, Sim, né, da TZO. Porque, como ele disse, era uma página que começou mais como hobby do que como meio de informação. E no mundo em que a gente tem que priorizar a informação séria, nada mais do que você considerar um portal como a TZO como uma fonte séria de informação, né? Não basta ser apenas uma fonte, é um blog de busologia. Não, não é um blog de busologia. Você entra lá para se informar também, para ver se sua linha de ônibus está rodando direito, para saber se está rolando alguma coisa, né, entre as empresas e a prefeitura, porque é claro que uma das grandes coisas boas que a TZO tem é o fato da gente ser imparcial, né? A gente não gosta de tender sempre para um lado, seja para a empresa, seja para a prefeitura, até porque isso acaba comprometendo também a qualidade da informação. sim, sim. Isso também é Isso algo, é fundamental. sim, sim, principalmente a contar da evolução da TZO, né, em que a gente saiu justamente de onde éramos uma página de hobby para ser uma página mais informativa, em que a qualidade e a imparcialidade contam bastante nesses casos. Sem dúvida. Hoje a gente também tem uma coisa, diferente de muitas páginas, a gente responde muitos comentários críticos. Por exemplo, a gente Sim, faz uma postagem, muitas das vezes essa postagem vai, vamos dizer, atacando, não, fazendo uma crítica até a gestão pública. Muita gente que defende a gestão pública vai lá e critica a página. A gente coloca assim, olha só, a gente está fazendo uma postagem séria e a gente entende a crítica. Só que diferente das emissoras, vocês também criticam por questões políticas, a gente responde. E meio que a pessoa se surpreende, porque ela pensa assim, vou criticar e eles não vão nos responder. Eu vejo, eu participo do grupo de WhatsApp, eu sigo as mídias sociais e tudo, mas eu vejo realmente essa evolução quando eu comecei a acompanhar. Tinha muito mais postagens até sobre o hobby, ou divertidas, umas, tipo assim, o pessoal detonando, falando besteira, falando coisa, e a gente vê que houve uma qualificação realmente das mensagens trocadas. Não tem muito mais aquilo de bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo está pessoa hoje está realmente trocando muita informação. Não deixa de curtir o hobby, de falar do tipo de carroceria, da pintura nova, mas fala muito além até da questão do ônibus em si. Se, tipo, Campo Grande está com obra lá, então vocês estão sempre falando da demora de Campo Grande, dão informações em tempo real também sobre engarrafamento, sobre problema aqui, problema ali. Isso aí é uma coisa que eu, como participante do grupo lá, tenho notado. Eu mesmo no meu trabalho aqui de madrugada, às vezes, aquela dúvida que surge da produção do Bom Dia Rio perguntando: e hoje as empresas estão rodando? Teve paralisação de novo? Alguma coisa? Qual é a fonte que eu consigo consultar às 4h30, 5 da manhã? Transporte da Zona Oeste. Eu entro lá no grupo, já manda a pergunta: bom dia. Vários dias eu sou a pessoa que inaugura o bate-papo.
Eu mando lá, bom dia, alguma novidade sobre as empresas tais e tudo, que a gente tenha. Vocês mesmos já previnem, olha, boato de que amanhã pode ter paralisação. Então, é uma fonte que nós buscamos e que muita matéria que às vezes sai no Bom Dia Rio, sai na TV Record e tudo de manhã, no noticiário da manhã, a informação é repassada pelo ônibus, mas é obtida no canal Transportes Oeste. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, mas a gente tem que falar. A qualidade da informação ela tem que ser boa, tem que ser verídica, fidedigna, para que a gente possa passar adiante. Então, tem muito boato, muita conversa, mas a informação que vocês têm nos grupos ali é muito séria e serve de base para o nosso trabalho aqui, para o trabalho. Muitas vezes o pessoal lá não sabe, "Pô, como é que vocês têm essa informação?" A gente pega lá no TZO, entendeu? Então, vocês estão de parabéns aí, porque a gente consegue realmente ver essa evolução. Hoje, Paulo, a mudança que a gente teve foi tão grande que páginas que nos criticavam no passado, hoje são páginas parceiras. Sim, Pessoas que nos criticavam no passado, hoje elogiam a gente. sim, Então, assim, a gente vê que houve uma mudança drástica no perfil da página. E a equipe hoje, a gente tem uma equipe de 8 pessoas contando comigo, né? A equipe hoje que produz os nossos conteúdos não tem nenhuma relação com o hobby. São pessoas que fazem o jornalismo, ou que são filmmaker, ou que são editores. Não tem praticamente nada ligado ao hobby. sim, sim. Só que quando precisa, ir numa garagem, fazer foto de ônibus, tiram onda, dão conta do recado do mesmo jeito. E tem o pessoal do hobby também, como Sim, você, sim, por exemplo, que é sim, do sim. hobby que orienta. Então, é o que vocês são hoje. Você fez uma colocação interessante. Vocês são uma mídia independente, que muitas vezes a pessoa fala, mas o cara tem isso, tem aquilo, não é tão independente quando fala, ou é parcial. Você falou da imparcialidade e você falou da independência. Então, considerando que vocês atuam como uma mídia independente, é, é, no cenário da comunicação aqui sobre ônibus, que ele é bem amplo e é bem complexo, a gente sabe aí a dificuldade, focando aqui no setor de transporte, quais que vocês acreditam que sejam hoje os maiores desafios enfrentados para produzir e compartilhar essas informações? Como vocês fazem de maneira responsável, confiável e, sobretudo, tendo credibilidade junto ao público, o que a gente colocou. Vocês são imparciais, são independentes e buscam confirmar as informações, ter essa qualidade. Qual é a dificuldade que vocês enfrentam ainda hoje para poder gerar essa informação qualificada? Então, eu vejo hoje, no modo geral, ter a confiança da pessoa que está lendo aquela notícia, acho que é o principal. Porque a gente passou um tempo, nos últimos anos, com a imprensa sendo muito criticada por opiniões, vamos dizer, políticas, né? Então, assim, a gente ter a confiança da pessoa que está lendo aquela postagem, ela entender que a nossa postagem é imparcial, como o Jorge falou anteriormente, é um desafio. Que ela pode ler, dá um exemplo aqui, secretaria tira uma linha do lado da taquara de circulação. Ele pode entender que a gente está criticando a secretaria do político que ele apoia. Mas não, a gente está só dando uma notícia. Sim, Então, ter a confiança do seguidor lá do Transporte da Oeste é um desafio muito grande nos tempos atuais. Porque hoje a gente vê muita gente criticando a Rede Globo, a gente vê muita gente criticando a Record. E ter essa diferença das emissoras grandes, de não ser parcial na hora de uma crítica, na hora de uma postagem, é o segundo desafio. Que hoje a gente chegar para uma emissora grande, falar, o hospital tal está sem remédio, o hospital tal está assim, tá assim. Ele não falou, peraí, a gente não quer ficar mal com a prefeitura, então não vamos fazer. A gente, não, a gente tenta ter um jogo de cintura, uma imparcialidade na hora de fazer a publicação. sim, Então, é um desafio muito grande para a gente, essa parte atual onde a imprensa é mal vista por questões políticas. Então, é um desafio muito grande. A gente já teve postagens nossas denunciadas na rede social simplesmente por ser uma postagem que dava uma crítica ao poder público dentro da imparcialidade, dentro do que a gente poderia falar, sim. mas que muitos seguidores não apoiavam a postagem por causa da opinião política. Isso para a gente é um desafio muito grande. E a gente na equipe, a gente sempre conversa. Pô, vamos fazer essa postagem mesmo? Pode dar um problema para a imagem da página? Vamos realmente fazer esse conteúdo? Vamos entrevistar essa pessoa? A gente está sempre pensando na imagem da página, mas sempre mantendo a imparcialidade. Mas é muito difícil. Essa é uma das maiores vantagens também da gente ter tantas pessoas que pensam diferente na equipe. Sim. Tá?
porque a gente tem que pensar bastante antes de postar algum conteúdo para ver se realmente vale a pena, vale ter um engajamento, vale falar sobre certo tipo de assunto, porque muitas pessoas podem achar que a gente está criticando apenas para ter um certo nível de engajamento ou para chamar alguma atenção. Mas a real é que a gente não é uma grande imprensa como essas grandes redes de TV que existem, que recebem também muito recurso financeiro por trás. A gente está ali para passar a informação de uma maneira séria, ética e responsável, para que as pessoas entendam o que está acontecendo e o que não está acontecendo também. Eu vejo um caminho que vocês seguem. Vocês conhecem o Diário do Transporte, do Adamo Bazani, sim, toda a equipe dele. A Autobus, a revista que é do Antônio Ferro, a Rádio Ônibus, nosso companheiro lá. Então, são várias pessoas que começaram a trabalhar nesse nicho do transporte público e que foram crescendo, foram ganhando anunciantes, quer dizer, crescendo para o projeto de vocês também trabalhar para cada vez ter mais representatividade, maior audiência e poder também cobrir esses custos que vocês têm, porque hoje vocês trabalham aí no peito e na raça, né? Exatamente. Então, Assim, assim, eu estava até num grupo recente, li uma coisa sobre a página muito interessante. O cidadão falou assim: criar a Transporte Zona Oeste para criticar as empresas. E hoje só falta o puxa-saco das empresas. Eu fui pedir ao administrador desse grupo para me adicionar pessoalmente lá e respondi. Eu falei: olha só, ao momento que a gente entende o problema dos dois lados, tanto da quem administra quanto de quem presta serviço, sim, a gente vai mostrar de uma forma diferente. A gente não vai mostrar de acordo com a opinião do seguidor que está lá dando um like a mais na nossa postagem. Vai mostrar a realidade. sim, Só que muitas das vezes a realidade não vai ser o que a pessoa que está lendo quer que a gente fale. Muita gente que chegava e falava, vou dar um exemplo. O ônibus da linha 600, da linha 867, está com goteira, está assim. Beleza. Mas o porquê que ele está assim? Será que não é uma coisa que vai além da manutenção? sim. O ônibus está demorando muito, a culpa da empresa. Será que realmente a culpa é da empresa? Vocês tentam trazer essa realidade que muita gente não imagina para dentro Não é o da criticar justiça. por criticar, é procurar entender Sim, e falar a sim. realidade. A gente tem muito isso aqui. Algumas entrevistas que a gente dá aqui, as pessoas falam, por que que isso, por que que aquilo? Quando você explica, as pessoas, boa parte, né, tem um certo preconceito contra o setor, e elas ficam falando, não sabia que era assim, pensava que era diferente, mas por que que você não faz? Porque eu não posso. Por que que você não programa mais? Porque não sou o programa, é a secretaria. Por que que não faz isso, não faz aquilo? Não tenho condições financeiras. Depois, na semana passada, a gente gravou um podcast falando sobre essas reclamações mais frequentes e tudo. Então, o que é que a gente tem como obrigação fazer, a gente aqui pelo Rio Ônibus? Ter também essa imparcialidade e ter transparência e uma coisa, falar a verdade. Não adianta eu contar a história aqui, onde está com goteira. Não está com goteira. Não, ele está com goteira porque realmente está com problema. E tem esse problema porque tem alguma deficiência de manutenção. E às vezes tem deficiência por quê? Porque, olha, custa dinheiro recuperar isso, a empresa não está com condição e não tem equipe suficiente para revisar todos os carros todos os dias. Então, a gente tem que passar a verdade para o usuário e defender, logicamente, o ponto de vista. Nós aqui somos parciais, dentro da nossa parcialidade, porque nós representamos uma entidade, um setor da economia, mas sempre com transparência e com verdade. Olha, por que você não presta um serviço melhor? Às vezes eu não consigo. Você acha que alguém gosta disso? Você falou agora, a página foi criticada, você foi lá, pediu para te habilitar aí no grupo para você poder explicar. Não é se defender, é explicar o motivo de estar assim. É o nosso caso aqui. Então, deixa eu explicar que ninguém quer receber crítica, eu sempre falo, nenhum empresário quer ter os ônibus velhos, quer aparecer na Rede Globo sendo criticado, quer mostrar um ônibus acidentado, sabe? Ninguém quer, entendeu? Mas acontece por quê? Por isso. Então, acho que tudo tem explicação. Ninguém tem ônibus velho porque quer, ninguém deixa o passageiro a pé porque quer. Então, a gente tem que ter a chance de explicar. E muitas vezes, na mídia convencional, a gente não tem esse espaço, é tudo muito corrido, é muita informação. Então, às vezes, você tem que dar uma explicação que vai demorar 5 minutos, como a gente faz aqui no podcast ou nas nossas entrevistas, e você dá entrevista, grava 10 minutos conversando com o repórter.
na hora que vai ao ar, te dão 10 segundos de fala. E às vezes bota uma frase que fica até meio fora do contexto. Então, a gente entende como funciona a grande mídia, mas é preciso ter o espaço que vocês desempenham muito bem, esse espaço independente que leva a Coisa, ver. Paulo, tem outro desafio. Tipo assim, a gente entrevistar, tipo assim, a gente entrevista o senhor, só dá a versão, fala toda a realidade com transparência. Na hora de ser divulgado, muitas das vezes já mudou todo o cenário. Sim. Aí, tipo assim, vai gravar de novo. Aí, para o seguidor falar, você está dando desculpa. É. Ainda tem essa dificuldade que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não, as pessoas ficam procurando problema. Sim. E você, quando lê qualquer obra ou escuta uma entrevista, lê um livro, você tem que entender a época em que aquilo está inserido. A gente está gravando isso hoje, vai ao ar daqui a 15 dias, talvez, que a gente grava com uma antecedência. Pode ser que nesses 15 dias alguma coisa que a gente esteja gravando hoje tenha mudado Sim. até lá, mas faz parte. Mas vou voltar aqui para o nosso roteiro. Na última oportunidade que a gente fez uma gravação, o sistema de transporte ainda passava por um período de recuperação. Ainda foi início de 2025, final de 2024, acredito, Sim, sim. que vocês gravaram para o podcast do Rio Ônibus. Enquanto as empresas naquela época vinham promovendo constantes renovações de frota, aquisição de veículos novos e seminovos e tal, contratando gente, linhas voltando. O cenário atual, vocês já viram que está diferente. É de 6 meses, 8 meses. Esse ano de 2025, vocês viram que a renovação de frota caiu bastante, a quantidade de ônibus em operação teve uma queda também. Vieram aí umas novidades, como as faixas de horários na programação da prefeitura, uma redução de cerca de 20% das viagens feitas pela prefeitura. Muitas vezes, pô, cadê o ônibus? Foi a empresa que tirou, foi a prefeitura que mudou a operação. Como é que vocês hoje, aí falando do outro lado, como representantes dos passageiros, dos usuários, como é que vocês avaliam a situação das empresas hoje? Qual é a imagem que vocês têm? Houve em 25, que acabou agora, 26 está começando, uma queda de qualidade em relação àquilo que a gente tinha no final de 2024, quando a gente gravou? Olha, uma das coisas que eu tinha ressaltado é que uma das maiores qualidades da Tesão é justamente a gente ter várias pessoas que pensam diferente. Guilherme, por exemplo, ele é muito contrário à questão das faixas horárias. Eu já não consigo pensar tanto assim. Sim. Então, por exemplo, na minha opinião, eu consegui perceber que desde que a prefeitura começou a demandar a quantidade de viagens por faixa horária, eu percebo que isso tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que pô, a gente não, a prefeitura consegue ter um controle maior da operação de início e de fim das linhas de ônibus, mas parece que quem programa isso não pega ônibus regularmente, porque você tira muitas viagens por dia. Existe um argumento de que aumentou as viagens no horário de pico, mas a gente sabe que na prática isso não aconteceu. Eu pego um ônibus no horário de pico, eu sei que ele demora. Eu pego um ônibus no entre pico, eu sei que ele demora muito mais. Fora a questão da infraestrutura, mas não vem ao caso aqui. Então, assim, a gente percebe que de lá para cá piorou tanto as coisas que a gente tem a percepção de que quem está moldando o transporte público no Rio por parte do poder não anda de ônibus. Ou não anda tão regularmente assim de transporte público. Pegando o gancho no que o Jorge falou, eu tenho uma certa bronca com a questão da faixa horária, porque atualmente, depois dessas últimas mudanças que a prefeitura fez nas faixas horárias, houve uma piora, pelo menos, assim, aumentou as reclamações na transportes zona oeste em 60% em relação às linhas da zona oeste. Sim. A gente teve pelo menos na região onde eu moro, Guaratiba, uma redução de mais da metade do número de viagens por parte da prefeitura. Transportou bastante. E chega o horário de pico que eles afirmam, como o Jorge falou, que aumentou 1%, eu ouvi isso da secretária, 1% do número de viagens, 1 hora sem ônibus. E se a gente critica a prefeitura, a gente é errado. Hoje, a gente não tem o mesmo diálogo com a prefeitura que a gente tinha há 2 anos atrás. Por quê? A gente começou a ter um olhar mais imparcial. Sim. A prefeitura começou a entender que a gente estava deixando de apoiar a questão deles e meio que fechou as portas para a gente. Aí entra a questão que eu falei no início. Para um tanto de caixa preta para o lado das empresas. Fechar a porta de uma imprensa independente para eles.
E aí, como é que a gente vai conseguir continuar com essa imparcialidade se um lado da moeda não nos dá a oportunidade Não, exatamente. de falar, não usa o direito de fala deles, que eles têm, que a gente sempre deixa direito de fala dos dois lados, se eles não permitem. Sim. Então, assim, houve uma piora, na minha opinião, considerável. Como o Jorge falou, quem planeja as faixas horárias não deve andar de ônibus, porque se andasse não faria, não faria. Muita linha que iniciou as operações lá depois do acordo. Hoje, se roda com uma viagem, duas é muito, mas para a prefeitura tá Tati? tudo certo. Eu vi ontem na mídia social uma linha nova, o pessoal pedindo mais viagens e a própria prefeitura falando que não tinha necessidade. E com foto, vídeo de um ônibus cheio, a prefeitura falou, não, tá atendendo perfeitamente. Será que essa pessoa que fala isso anda de ônibus? Conhece o dia a dia? Vai trabalhar na Secretaria de Transporte lá perto do Centro de Operações, lá no Estácio, de ônibus? Certamente não vai. É um diferencial da página. Todo mundo na página anda de ônibus, anda de metrô, anda de trem, tem seu transporte, trabalha longe, mora na Zona Oeste, trabalha na Sudoeste, mora na Zona Oeste, trabalha na Zona Sul. Tem gente que pega, às vezes, 5 ônibus para chegar no trabalho. A gente conhece o sistema. A prefeitura parece que não. Então, assim, meio complexo a gente falar dessa parte, mas houve uma piora muito grande de início de 25 para cá, do nosso ponto de vista. Sim. É, então, a gente já caminhando para o final, vocês são bem jovens ainda, são entusiastas do trabalho, estão começando aí esse trabalho. Tem 7 anos, parece muito tempo, mas isso é até pouco para quem começou do zero e hoje já está alcançando o patamar que vocês estão. E vocês estão realmente muito atentos ao setor de transporte. Então, a gente falou aqui desse ano, que foi um ano que a questão piorou. Vocês têm acompanhado aqui, a gente conversa muito sobre o dia a dia, as dificuldades com a insegurança jurídica do contrato, cumprimento de acordo por parte da prefeitura, falta de verba, aquele negócio que você falou, caixa preta, essas informações, isso é uma retórica do nosso prefeito, ele gosta de ficar falando isso. Infelizmente, essa fase já passou, até porque hoje quem faz a gestão toda de dados são eles. Então, eles falam que a caixa preta acabou, mas a gente não consegue ter acesso aos dados, não consegue ver, ao contrário do que era antes, quando a gente aqui tomava conta dos dados e repassava para eles. Mas como é que vocês, então, está começando um ano novo, agora 2026, é um ano que a gente vai ter eleições, um ano em que na campanha para essas eleições, certamente a mobilidade urbana, o transporte público vão estar aí através da discussão sobre a tarifa zero, sobre o marco regulatório do transporte, revisão aí da questão do Vale Transporte, o crescimento dos aplicativos, mais obras de BRT, VLTização do BRT. Então, o prefeito está construindo o BRT novo, mas já está chamando o VLT para substituir o BRT. Então, dentro de todo esse cenário que vocês acompanham no dia a dia, o que é que vocês esperam do futuro do transporte público para a nossa cidade? Esse ano, já estamos dentro dele. Para os próximos anos, como é que vocês enxergam essa questão? O que é que vocês acham que a gente tinha que ter de melhoria, de investimento, de mudança, para que a gente possa realmente ter uma mobilidade urbana de qualidade, com um transporte público de qualidade e com ônibus, que normalmente é o foco de vocês, até pela região que vocês representam mais, embora o transporte da Zona Oeste fale sobre Zona Sul, sobre Zona Norte, Baixada, Niterói, região dos Lagos, tudo aparece ali sobre o transporte. Mas naquela turma do grupo de WhatsApp do dia a dia, fica mais ali na região oeste e sudoeste. Como é que vocês enxergam? Quais as expectativas de vocês com relação aí ao transporte público por ônibus e tudo de modo geral para os próximos anos? Como vocês enxergam e o que é que vocês gostariam que acontecesse? Coisas diferentes. Vou repetir uma frase que foi dita até no evento que eu tive representando a Transportes do Oeste, com a equipe no Rio de Transportes. O pessoal falou o seguinte, eu vou falar aqui. Seria muito bom se o prefeito fosse apresentado ao governador e vice-versa, e trabalhassem em conjunto para melhorar a mobilidade. Que os modais de transporte se integrassem realmente. Porque hoje a gente tem o metrô com um preço absurdo, o trem com um preço absurdo, o ônibus municipal com preço absurdo
E o intermunicipal com uma diferença de tarifa de uma linha para outra também é absurda. Então, assim, eu acho que precisa de um trabalho em conjunto dos governos municipais e estaduais para poder resolver de uma forma concreta a questão da mobilidade. Então, não adianta a Prefeitura aqui do Rio pensar em ver a licitação do BRT, enquanto o sistema de trem do Estado continuar precário. Por outro lado, não adianta o Estado pensar na licitação das linhas intermunicipais se o metrô, que é do Estado, só tem de município. Sim. Então, assim, precisa de um trabalho conjunto entre os dois governos. Precisa o governador e o prefeito. Agora vai ter eleição para governador. Que o novo governador trabalhe em conjunto com as prefeituras, não digo restrito à Prefeitura do Rio, mas todas as prefeituras, para que a mobilidade seja integrada. Para que o metrô seja expandido, para que o trem seja expandido, para que as empresas de ônibus tenham condições de prestar um serviço adequado, porque não basta chegar na mídia, bater na empresa, falar que a empresa não está operando a linha corretamente, que não está seguindo a faixa horária, sendo que a prefeitura não dá as condições. A prefeitura paga o governo, no geral, paga com a mão e tira com a outra. Então, assim, é complicado. E parar de criminalizar a mobilidade. Porque hoje, nas campanhas políticas, falam muito saúde, segurança, educação. Mas esquece da mobilidade. Sim. O assunto do tarifa zero tem que ser colocado nas propagandas políticas, nas discussões políticas, com mais força, do mesmo jeito que é colocado em segurança. Sim. Na última campanha para a prefeitura só se falava em segurança. Então, assim, a gente tem que ter segurança, beleza? Mas como é que a gente vai se movimentar? Como é que a gente vai usar a mobilidade na nossa cidade? Verdade. Então, assim, os governos têm que trabalhar em conjunto. Senão, não adianta prometer para saúde, educação e segurança se o professor não vai conseguir chegar nas escolas, se o policial militar que anda de transporte público não for conseguir chegar no batalhão, se o médico não for conseguir chegar nos hospitais, Sim. não vai adiantar de nada. Então, tem que ter um trabalho conjunto para melhorar a mobilidade de todos os governos. Exatamente. Eu vejo mais o futuro como uma certa incógnita, né? Porque a gente tem a licitação do Sistema Rio no mês que vem, a gente tem a eleição para governador no final do ano, e é claro que quando sempre chega a eleição para o governo do estado, a gente vê várias promessas de linha 3, de expansão do metrô para Barra, mais para o lado do Alvorada, de melhoria do trem, de construir um VLT na Baixada. E é claro que a gente sabe que essas promessas são feitas muito para chamar a atenção do eleitorado médio, né? A gente sabe que são promessas muito difíceis de serem cumpridas, porque a expansão do metrô é cara, a questão da supervia ainda está sendo desenvolvida muito lentamente, porque é uma concessão que está para ser devolvida, e aí a gente sabe que tem muita empresa que pode não estar interessada também. Então, a questão do futuro da mobilidade urbana, tanto na cidade quanto no estado, para mim, é uma questão um pouco sombria, porque a gente não sabe como é que aquilo vai chegar. Eu até conversei com o Guilherme outro dia, que era uma questão que eu ia falar se eu tivesse aparecido na audiência pública da prefeitura. Não adianta a prefeitura ficar propagando que vai comprar, apesar de não serem eles que vão comprar os ônibus novos, que vão trocar toda a frota em não sei quantos anos. Se eu chego no ponto de ônibus, não tem abrigo. O abrigo é uma árvore. Então, assim, a questão da mobilidade, que nem o Guilherme pontuou, tem que ser levada muito a sério. Não basta só trocar o ônibus. Ah, tudo bem, vou pegar um ônibus de piso baixo, vai ser mais confortável tanto para mim quanto para o motorista. Mas se a calçada onde é o ponto sei lá, é um pedaço de areia, sabe? Não tem tanta Essa mobilidade. questão bota o piso zero, piso baixo nos ônibus. Sim. Pô, tem bairros aí que a quantidade de quebra-molas e de buracos inviabiliza a Exatamente. colocação de um ônibus desse. Então, assim, eu não consigo ver tanto futuro, um futuro tão promissor assim na mobilidade urbana, tanto na cidade quanto no estado, na região metropolitana como um todo. Eu acho que ao longo do ano a gente pode ter várias surpresas ou várias decepções. Bom, gente, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês, obrigado pela parceria ao longo desses últimos 5 anos aí. Parabéns pelos 7 anos, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo de mudar, de dar essa nova roupagem aí à página. Eu quero que vocês façam aqui a propaganda, divulguem também aqui para os nossos ouvintes. Como é que a gente segue Transporte da Zona Oeste? Manda aquele endereço do Instagram aí, como é que o pessoal faz? Então, nosso Instagram é @tzo.rio, né? Instagram novo, né? Só seguir lá, porque esse ano vai ter muita novidade, Exatamente. tanto para o Instagram, nosso canal do YouTube também.
LinkedIn tem também? Tem LinkedIn, vamos começar a ativar o LinkedIn também. E, se Deus quiser, vamos estar com um blog nosso ativo em breve também na página. O Jorge vai estar à frente aí, né? Exatamente. Nisso. E vem muita coisa boa pra gente. A gente espera que em 2026 a gente consiga fazer reportagens mais positivas para a mobilidade, independente de qual seja o modal, Sim. sim, de modo geral. Porque a gente, sendo bem sincero, a gente não gosta de publicar coisas negativas. Nosso sonho é sempre publicar as coisas positivas. A prefeitura hoje brinca dizer que vai deixar os ônibus como fez com o BRT. Beleza. É bom que a gente só poste coisa positiva, é o que a gente quer. Nosso sonho para 2026 é isso. Chegar e falar, a Zona Oeste tem renovação de 300 ônibus novos. Que seja, a gente quer postar coisa positiva. Vocês querem, as empresas querem, e a prefeitura também quer, com certeza, uma relação de ganha-ganha. E o usuário, principalmente. E aproveitar mais uma vez, em nome de toda a equipe, agradecer ao senhor, porque se a gente teve uma evolução tão grande na Transporte Zona Oeste, foi graças a essas oportunidades que o senhor tem dado, as entrevistas. A gente aprende a cada dia, cada entrevista que a gente vê do senhor aí nas emissoras, a gente aprende alguma coisa nova. Exatamente. Então, assim, a gente diz que o senhor é mais que um seguidor da página. A gente aprende todo dia, é quase um mentor da nossa equipe. Pô, assim eu vou querer ganhar salário lá também, hein? Então, assim, a gente tem muito A equipe está rindo aqui, olha, vou pedir um salário lá a pro gente tem pessoal. muito a agradecer, porque acho que se não fosse tanto aprendizado que a gente teve e continua tendo, a gente não ia chegar onde a gente chegou hoje, não. Cara, eu te falo, Luiz, que essa parceria de mão dupla, da mesma forma que vocês estão aprendendo no dia a dia aqui com a gente, que a gente, de fato, detém a técnica, a experiência. Eu tenho 46 anos dentro de garagem de ônibus, a gente conhece bem a operação, a mobilidade, a história da cidade, urbanismo, mobilidade, a gente está sempre estudando, pesquisando. Mas uma coisa que a gente procura fazer é essa ponte que vocês fazem daí para cá, do cliente, do usuário, para as empresas também têm que aproveitar essa ponte para passar justamente o pessoal as suas ideias, o seu conhecimento, a sua experiência. Então, tenho certeza que essa é uma relação em que todo mundo ganha. Essa nossa parceria, esse nosso trabalho tem sido muito bom também para as empresas de ônibus. A gente também é muito grato aí pelo trabalho de vocês, porque, como eu falei já aqui, boa parte da informação qualificada que o Rio Ônibus passa hoje para a imprensa, para a grande imprensa, vem do nosso contato, da nossa parceria do trabalho. Então, alguns anos atrás, as informações que o Rio Ônibus passava eram vistas com desconfiança. Pô, mas o pessoal inventa número, né? Hoje não, nós somos fonte de referência, os dados que a gente tem sempre foram e continuam sendo públicos, e a gente cada vez fornece informação mais qualificada e conquistou credibilidade junto aos grandes meios de comunicação, muito por conta dessa nossa parceria. Você falou o dia dos 35 ônibus queimados. O Rio Ônibus foi à frente disso recentemente, no complexo do Alemão, essa grande operação que terminou, infelizmente, com tanta gente morta lá, com toda a repercussão que deu, tantos ônibus sequestrados. A gente estava ali o tempo todo, em tempo real, interagindo com vocês. Curar 102 ônibus sabem. Pois é, para a gente poder passar informação. Então, isso a gente quer que continue crescendo cada vez mais e sempre é o que a gente faz, trabalhar com transparência, com a verdade. Muitas vezes falam com a gente, pô, o ônibus tem esse problema? Tem, realmente tem e tudo, infelizmente. Você falou que gosta de dar notícia boa, a gente também gosta de dar notícia boa, e não gosta de ser notícia boa e não de ser má notícia, mas infelizmente, para que a gente seja sempre uma boa notícia, a gente precisa ter condições para desenvolver um bom trabalho. E um bom trabalho requer bons profissionais, requer investimento, tudo isso. Então, mais uma vez aqui, gente, agradecendo ao Luiz Guilherme, fundador, e ao Jorge Gonçalves, diretor de equipe e produções da página Transporte da Zona Oeste, a gente chega ao fim de mais um episódio do podcast Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.